Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, 12 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. Da Libertadores não tinha nenhum jogo na lista, mas aqui vale destacar a pipocada do Atlético Mineiro. Chegou a ficar grande parte do jogo com um jogador a mais e até 2 jogadores a mais. Na minha opinião, é inaceitável uma equipe, principalmente uma equipe do tamanho do Atlético, ficar com 2 jogadores a mais em campo e não vencer a partida, ou se estiver perdendo, não conseguir empatar. E se a gente for olhar aqui, o Palmeiras teve um jogador expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, ou seja, o Atlético teve aí pelo menos 15 minutos do primeiro tempo mais acréscimos com um jogador a mais, e o segundo tempo todinho o Gustavo Scarpa ainda foi expulso aos 82 minutos. O Atlético teve aí pelo menos mais 8 minutos e acréscimos para fazer o gol. O Vargas foi ser expulso aqui aos 96 minutos. É verdade que o Atlético Mineiro teve bola na trave, o Hulk perdeu um gol também, mas não justifica uma equipe do tamanho do Atlético Mineiro. Poderia ser também um São Paulo, um Corinthians. Eu estou falando de equipes do alto escalão do Brasil. É muito vergonhoso uma equipe ficar com 2 jogadores a mais em campo e não conseguir marcar um gol. Também na Libertadores, o Vélez Sarsfield venceu novamente o Tajeres e garantiu aí uma vaga na semifinal. E na lista estava o Lei São Paulo contra o Ceará e bateu. O Ceará venceu esse jogo aí por 2-1, abriu o placar aos 44 minutos, aos 54 o São Paulo empatou a partida e aos 63 o Ceará marcou o gol da vitória. E nos pênaltis, a equipe do São Paulo acabou garantindo a classificação para a semifinal. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense empatou em casa com o Novo Horizontino por 2-2. A Chapecoense venceu em casa apenas o Sampaio Corrêa, que não ganha de ninguém fora de casa. E na lista estava o Lei Náutico contra o CRB e não bateu. A equipe do Náutico venceu a partida, abriu o placar aos 39 minutos, aos 42 fez 2-0, 2 gols bem rápidos. Aos 60 minutos, a equipe do CRB diminuiu o placar, mas teve um jogador expulso aos 70 e a partida terminou aí 2-1 para o Náutico. A equipe do Criciúma empatou em casa com o Guarani por 0-0 e para fechar a lista de quarta-feira estava o Lei Hajduk Split contra o Vitória de Guimarães e bateu. O Vitória de Guimarães venceu a partida por 1-0, abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, mas aqui também estava o over 2,5 e acabou não batendo. A equipe do Vitória de Guimarães teve um jogador expulso aos 77 minutos e com essa vitória de 1-0 acabou sendo eliminado. Então a lista de quarta-feira ficou aí com 2 acertos e 2 erros, mas apesar de ter acertado 50%, não foi uma lista boa, porque as entradas em lei tinham odds altas e quem fez as 4 entradas a punter ficou aí com pouco mais de 1 unidade de head. Vamos agora para os jogos desta sexta-feira. E vamos começar com a Bundesliga, Freiburg contra o Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Tem apenas um jogo, ainda tem poucos dados ainda, é a segunda rodada do campeonato. A equipe do Freiburg venceu na estreia o Augsburg fora de casa por 4-0. E a equipe do Borussia Dortmund venceu em casa o Bayer Leverkusen por 1-0. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos entre eles. Vitória do Borussia Dortmund por 5-1, vitória do Freiburg por 2-1, vitória do Freiburg por 2-1, vitória do Dortmund por 4-0 e vitória do Dortmund por 1-0. E aqui quando jogou em casa, o Freiburg venceu os 2 jogos por 2-1. E o Dortmund também venceu, mas todos como mandante. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. A equipe do Freiburg com uma odd de 3,10 e o Borussia Dortmund com uma odd de 2,25. E aí, Lei Freiburg, Lei Dortmund, fica de fora. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols, porque esse match odds aí não me convenceu muito. O over 2,5 com uma odd de 1,53 é um pouco baixa. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. O Borussia Dortmund é uma equipe muito complicada para trabalhar, tanto a favor quanto contra. É apenas segunda rodada ainda. E tem também Bundesliga 2, mas eu vou deixar fora da lista. Eu não assisti nenhum jogo ainda da Bundesliga 2. Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova contra o Londrina. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes.
O Vila Nova meio que deu uma reagida nos últimos 5 jogos, são 4 empates e uma vitória. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Vila tem 6 empates, 3 derrotas e uma vitória. E a equipe do Londrina, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Londrina tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2, vitória do Vila Nova por 2-1, vitória do Londrina por 1-0, vitória do Vila Nova por 1-0 e vitória do Londrina por 1-0. Vamos dar uma olhada nos jogos do Vila como mandante. Nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. E a equipe do Londrina, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Vila Nova, que ocupa aí a 20ª colocação, a lanterna do campeonato, e a equipe do Londrina na 5ª colocação. Vamos ver como que está o desempenho do Vila Nova em casa. O Vila Nova ocupa a 17ª colocação, em 12 jogos venceu 2, empatou 8 e perdeu 2. E a equipe do Londrina, jogando fora de casa, ocupa a 5ª colocação, em 11 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu 6. Aqui pode ser um jogo para lei, Vila Nova. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds. O Vila Nova tem uma odd aí de 2,40. O que me deixa com um pé atrás nesse lei Vila Nova é que a equipe deu uma reagida nos últimos jogos. Pode ser que contratou alguns jogadores aí nessa janela, eu não fiquei sabendo também. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Bahia contra o Ituano. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Bahia vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa. Nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Bahia tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E a equipe do Ituano vem de vitória, venceu o Sport em casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Ituano tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui no Bahia jogando em casa. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E a equipe do Ituano fora de casa, nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Vamos dar uma olhada na classificação. O Bahia ocupa a 3ª colocação com 40 pontos. Em 23 jogos venceu 12, empatou 4 e perdeu 7. E a equipe do Ituano na 9ª colocação com 30 pontos, em 23 jogos venceu 7, empatou 9 e perdeu 7. Jogando em casa, o Bahia ocupa a 4ª colocação, em 12 jogos venceu 8, empatou 2 e perdeu 2. Fora de casa, o Ituano ocupa a 6ª colocação, em 12 jogos perdeu 3, empatou 4 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Bahia com uma odd aí de 1,62, 1,73, 1,70. E aqui vamos pegar uma odd média de 1,70 e colocar na lista o Bahia em back. E para fechar a Série B tem o jogo também do Brusque contra a Ponte Preta. Vamos dar uma olhada na race das equipes. A equipe do Brusque nos últimos 5 jogos são 4 empates e uma derrota. Nos últimos 10 jogos, o Brusque tem apenas uma vitória, 3 derrotas e 6 empates. E a equipe da Ponte Preta nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a Macaca conseguiu aí 5 empates, 4 vitórias e uma derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória da Ponte por 2-0, vitória da Ponte por 3-0 e vitória do Brusque por 2-1. Vamos dar uma olhada aqui no Brusque jogando em casa. Nos últimos 5 jogos empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. E a Ponte Preta como visitante nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. A classificação, a equipe do Brusque ocupando a 14ª colocação e a Ponte Preta na 11ª colocação. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 15ª colocação. Em 11 jogos, venceu 4, empatou 4 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe da Ponte Preta ocupa a 11ª colocação. Em 12 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 6. A Ponte Preta jogando fora de casa também é bem fraquinha. Vamos dar uma olhada nas odds aqui para ver o que tem. O back Brusque com uma odd de 2,10. E aqui eu vou ter que colocar o Brusque em lei.
vem em uma sequência de empates. A Ponte Preta deu meio que uma reagida no campeonato. Eu vou colocar na lista o Le Brusque com uma odd média aí de 2,20. Vamos ver o que tem de mais interessante para essa sexta-feira. La Liga também começa nesse final de semana. Osasuna contra o Sevilha, mas primeira rodada eu vou deixar fora. Pela Ligue 1 tem Nantes contra o Lille. Também não vou me envolver nesse jogo. Portugal, Famalicão contra o Braga. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo, mas é segunda rodada ainda também. O Famalicão estreou fora de casa com derrota, perdeu para o Estoril. E a equipe do Braga estreou em casa, empatando contra o Sport por 3-3. As odds, o Famalicão está com uma odd de 3,10 e a equipe do Braga com uma odd aí de 2,15. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também. Então a lista de sexta-feira ficou aí só com 2 jogos mesmo, Beck Bahia e Le Brusque. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.